façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, Anselmo, eles estão dobrando a aposta, né? Estão chamando de fascista o Netanyahu. E no que consiste o truque da esquerda radical? Isso é muito importante a gente dizer aqui, porque tem alguns, como o influenciador, imitador de focas, tudo dizendo: então vocês estão mais chocados com a fala do Lula do que com a matança de 30 mil inocentes, 10 mil crianças na Palestina. São números que eles tiram, sabe-se lá de onde, né? Mas da assessoria oficial do Hamas, talvez. Mas o ponto é o seguinte: o truque consiste em fingir que o Netanyahu está sozinho reagindo. Aquele outro lá, sem caráter, aquele Guga Noblar, postou uma foto do Lula, bonitinho, assim, falando, e o Netanyahu vindo na direção dele com um rastro de sangue, dizendo: você passou do limite, né? Ora, o Netanyahu não está sozinho reagindo a nada. Existe um gabinete de guerra em Israel, que é uma democracia, que no parlamento, Knesset, tem mais de 10% de minoria árabe, tem muçulmano no parlamento israelense. Os drusos, fui lá, conversei com eles, visitei o Knesset. Deixem de ser ignorantes. Então tem um gabinete de guerra. A esquerda israelense, ela não está enxergando a reação ao massacre do Hamas como uma coisa muito controversa. Claro que todo mundo vai divergir aqui e acolá, mas ninguém em Israel nesse momento, nenhuma grande liderança política está dizendo: vamos cessar fogo, deixar o Hamas em paz e voltar para casa. Ninguém está dizendo um negócio desse. Ninguém está alinhado ao Lula e a Glaze e o Stedman. Não tem ninguém em Israel nessa. Então não é o Netanyahu. É óbvio que é Israel. Aí vem a Janja, né? Dizer que Lula condenou o Netanyahu e não o povo, né? É a mesma que dizia que o imposto é para a empresa e não para o consumidor. Esse tipo de coisa que sai da cabeça de pessoa que, sei lá, ganhava vida visitando presidiário, né? Sei lá com qual intuito. Mas o fato é que é tudo muito absurdo. A narrativa da esquerda dá a entender que Netanyahu está sozinho, intencionalmente matando meninas e crianças. E vamos lá, né? Agora, a máxima, a crença é de que não pode morrer nenhum civil inocente. Se começar a morrer criança e mulher numa guerra, para a guerra. Só Israel não tem direito de se defender. Essa é a conclusão do mundo. Eu quero saber se o Lula diria a mesma coisa na Segunda Guerra Mundial. Cessa fogo! Morreu mulher e morreu criança na Alemanha. Deixem Hitler em paz. Eu acho até que o Lula diria isso. Ele admirava Hitler. Ele já disse. Então o Lula diria: alguma pessoa sensata, que não fosse um bêbado, falastrão, idiota e psicopata, diria a mesma coisa? Todo mundo entende que é preciso derrotar e que isso vai ter custos. Custos enormes financeiros e custos enormes em termos de vidas. E teve. Morreram milhões de ocidentais, de jovens soldados, e também morreram inocentes na Alemanha, que estavam... É óbvio. É guerra. Agora, só Israel não pode se defender. Me causa muito espanto também o silêncio dos ministros do Supremo, que são tão afoitos em dar opinião sobre tudo. Tem 2 judeus ali. Barroso, que estava cantando com a Alcione na Sapucaí, e o Fux, ministro Fux, não vai falar nada. Não vão se manifestar sobre a fala desastrosa, beligerante, irresponsável do presidente da República. O silêncio do Boulos também. Eu não sou candidato à prefeitura de Tel Aviv, disse ele. Não sou comentarista de falas do presidente da República. Né? Ele estaria soltando rojão em comemoração ao que disse o Lula, como está o resto da esquerda radical. Ele só não faz porque ele sabe que está em campanha e precisa posar de moderado com a ajuda da Globo e companhia. Mas não engana ninguém. É pró-Hamas, sim, e estaria festejando a fala Luiz Inácio Lula da Silva. E por fim, né, estão provocando o país errado. Israel superou tudo até hoje. São mais de 2 milênios de perseguição. A Mossad, eu tiro o meu chapéu para a capacidade da Mossad. Nunca pedi nada à Mossad. Vocês devem ter uns dossiês aí guardados da amante, dos nomes todos que a planilha da Odebrecht tinha. Solta isso pra gente. Bota na roda. Manda pro público. Vamos lá, né? Na linha do que disse o coronel. Bom,
A ONU hoje é uma entidade que, se já teve um propósito, como herdeira da Liga das Nações e tudo mais, perdeu por completo. Tem um livro chamado Torre de Babel, Tower of Babel, de um diplomata israelense, Dor Gold, onde ele conclui que em determinado período 30% das moções movidas pela ONU contra países que teoricamente abusavam em relação a direitos humanos, 30% era dedicado a Israel. Um lugar que tinha 7 milhões de habitantes na época, hoje beira 10 milhões. Ora, num mundo com China, Irã, Venezuela, Cuba, as ditaduras comunistas africanas, tanto país sob regime tirânico, Israel, que, repito, tem minorias árabes, muçulmanas no parlamento, a maior parada gay em termos relativos do mundo em Tel Aviv. Israel mereceu quase 1 de cada 3 moções em relação a direitos humanos. A ONU virou um fantoche dos petrodólares. Está na mão de uma disputa entre globalistas e entre os russos, sino-russos aí, que querem o imperialismo escancarado mesmo, né? E, claro, os maometanos nessa história, no meio dessa história, mais aliados à turma da China e da Rússia. Então, tirando ali, claro, Chechênia. Então, o caso da participação dessa entidade da ONU para levantar recursos para o povo palestino estar envolvida em ataques terroristas, isso não causa surpresa em quem está atento. Olha, mais de 10% dos funcionários dessa entidade comemoraram ou participaram ativamente dos atentados terroristas. Isso é que nem jornalismo lá na faixa de Gaza. A imprensa comprou a valor de face que jornalistas estavam sendo perseguidos por Israel e tudo mais. Não eram jornalistas, eram sujeitos que estavam na garupa de terrorista do Hamas com granada na mão. Ora, isso não é jornalista. É que nem chamar jornalista a turma da Globo. Não, militante do PT, pelo amor de Deus. Né? Então, é um negócio tão escancarado que isso está tudo servindo de fachada para os terroristas contra Israel, que causa espanto se alguém ainda ficar espantado. Essa que é a verdade. Lula quer distância de João Dória, afirma Lauro Jardim. Segundo o blogueiro da Globo, em conversas recentes com empresários e pessoas próximas, Lula tem repetido que continua querendo distâncias, ficar distante de João Dória e quer que seus ministros também tenham a mesma atitude. Lauro Jardim não informou os motivos. Rodrigo Constantino. Bom, Lauro Jardim é o fofoqueiro oficial da Globo, né? Então tem que tomar tudo que ele diz ali com um certo receio, uma certa cautela para ver se é verdade ou não. Mas em sendo verdadeiro isso, ponto pro Lula, né? Poxa, ponto pro Lula. O Dória é um oportunista. O sujeito me chamou de terraplanista com o meu globo aqui do lado, né? Mas é isso, né? É o cara que só pensa nele, que só pensa em poder e está tentando mendigar a atenção do Lula em torno de migalhas ali, pensando provavelmente na lide, nas coisas dele lá, sei lá o quê. Ele pensa em tudo, menos no Brasil. Menos no Brasil. Ele chegou a gravar um vídeo dizendo que, olha, não há nenhum problema se você se arrepender, dar um passo atrás, humildemente reconhecer, para ir pelo caminho certo. Poxa, o caminho certo é o caminho do PT, do antissemitismo, o caminho da Rússia, China, Irã, Venezuela, para salvar a democracia da terrível ameaça bolsonarista. Esse é o caminho certo, né? Então, assim, de novo, eu quero que Lula e Dória vão para Cuba, que lhes pariu, discutir as desavenças de um com o outro, trocar farpas entre petistas e tucanos e deixem o Brasil em paz, que o Brasil merece coisa muito melhor. É isso aí. Obrigado, Rodrigo Constantino. Gustavo Lopes. RPG, mitologia. Bom, tem que ficar esperto. Olha, na verdade é o seguinte, sempre que o militante doutrinador puder, ele vai usar o espaço ali mais subjetivo, mais vago, mais elástico para meter a ideologia. É o que eles vêm fazendo há muito tempo. Então, meu sonho é que as salas de aula, ensino público, claro que eu estou falando principalmente no Brasil, se conseguissem ensinar o sujeito a ler e escrever direito,
acertar que 2 mais 2 é 4. E o básico de geografia, história já começa a ficar perigoso. Porque senão, golpe, não sei o que, começa a baboseira, né? Se conseguisse ensinar o básico para o sujeito sair de lá, sem ser um completo analfabeto funcional imbecilizado, eu já estava tirando o chapéu, soltando fogos de artifício para comemorar. O problema é que a gente manda o sujeito para a sala de aula achando que ele vai sair melhor e confundindo, às vezes, a formação intelectual com a formação moral. Quem dá a formação moral, religiosa, caráter e tudo deveria ser a família, os pais, e não um professorzinho loser de 46 anos de idade, maconheiro que mora com a mãe, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, quando começa essa coisa de matérias transversais, blá, 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 aí é onde o perigo mora em dobro. Então, todo cuidado é pouco. As salas de aula, no Brasil, acima de tudo, são focos da pior praga que existe, o esquerdismo. Obrigado, Consta, Coronel. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.